Com base nos exemplos de exercícios resolvidos, você deverá responder às questões propostas no formulário em relação à nomenclatura dos hidrocarbonetos com cadeias normais, onde podemos verificar, em relação ao resumo apresentado, o prefixo do número de carbonos, a parte intermediária em relação aos tipos de ligações apresentadas, ligações simples, ou se há uma dupla, duas duplas, uma tripla, e o sufixo que no caso será para hidrocarboneto o sufixo "o". No primeiro exercício pede: dê um nome oficial para os seguintes hidrocarbonetos. Em relação aos hidrocarbonetos apresentados, a letra A, B, C, D, E, F, G, observamos aqui a relação do nome para classificá-los. No primeiro caso aqui, temos um composto com 5 carbonos, ligações simples entre os carbonos. Então, pente, que indica 5 carbonos, an, ligações simples entre os carbonos, e o sufixo "o". Então, portanto, aqui é pentano. Na letra B temos 5 carbonos e com uma ligação dupla no segundo carbono. Então, pente, de 5 carbonos, en, que indica uma ligação dupla, e no carbono 2. Então, fica pente 2-eno. Pente 2-eno. Na letra C, temos aqui apresentando 4 carbonos com uma ligação tripla no primeiro carbono. Então, 4 carbonos, o prefixo é bute, a ligação tripla é in, então está no primeiro carbono aqui, então fica bute, ino. Na letra D, temos 6 carbonos e com 2 duplas ligações. No caso aqui, a contagem tem que se dar da direita para a esquerda, então o correto é fazer aqui como o primeiro carbono, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, e não começar aqui a contagem, porque a contagem deve começar sempre aonde aparece a ligação dupla. Ela tem que estar já no início. E se eu fizer a contagem a partir daqui, indo no sentido da esquerda para a direita, a ligação dupla vai ficar mais afastada, o que torna isso errado, incorreto. Então, aqui é o primeiro carbono, o segundo, o terceiro e assim por diante. Então, são 6 carbonos e com a ligação dupla no primeiro e no segundo carbonos. Então, é dien, 2 duplas ligações. Então, ex 1,2 dieno. Não esquecendo de colocar o hífen, que é muito importante. Na letra E, temos 6 carbonos e com a ligação tripla no primeiro carbono. É o mesmo caso do anterior. A contagem da cadeia carbônica deve ser daqui da direita indo no sentido da esquerda. Então é o primeiro carbono, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Então aqui vai ficar ex 1-ino. Ex 1-ino. Na letra F temos a presença de um pentaedro, então com a presença de 5 carbonos, que no caso seria aqui nas pontas, né? Posso pensar dessa maneira, né? Um carbono aqui, 2, 3, 4 e 5. Então é o ciclo pentano. Na letra G, a formação de uma figura hexaédrica ou hexeno, pois contém uma dupla ligação aqui. Então vai ser ciclo hexeno. Na questão 2 diz o seguinte: a fórmula molecular de um hidrocarboneto com a cadeia carbônica. Então temos a seguinte cadeia carbônica, onde podemos verificar que são 5 carbonos. Então C5, e falta verificar a quantidade de hidrogênios que corresponde a esse hidrocarboneto. Então aqui vai ter que ser, se esse carbono faz 2 ligações com esse carbono, lembra que o carbono
ele é tetravalente, ele deve fazer 4 ligações para que fique estável, adquirir a estabilidade. Ele precisa fazer essas 4 ligações. Então aqui, se ele já faz 2, ele deve completar as outras 2 ligações com 2 hidrogênios. Então aqui vai ficar H2. Como podemos observar aqui da resposta, aqui o H2. Esse carbono aqui, se ele já faz 2 ligações com esse carbono e uma ligação com esse carbono, falta fazer mais uma ligação para completar ao todo 4 ligações. Então, mais uma com o hidrogênio, CH. Esse carbono aqui faz uma ligação com esse carbono e 2 ligações com esse carbono. Falta completar com uma ligação com o hidrogênio, então CH. E esse carbono aqui faz somente uma ligação com esse carbono. Então, completar com 3 hidrogênios, CH3. Lembrando que a escrita dessa maneira, né, é a fórmula estrutural simplificada. Então, portanto, é a alternativa C, que fazendo a contagem dos hidrogênios, né, vai ter 2 aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, C5H8, alternativa C. Dê os nomes usuais dos seguintes compostos apresentados aqui, da letra A, B, C e a D. Na letra A temos a presença do gás acetileno. Então, 2 carbonos com uma ligação tripla aqui. Então, vai ser aqui a presença do nome usual desse composto como acetileno, pois tem a ligação tripla entre os carbonos. Então é C2H2 e acetileno. Na letra B temos o gás metano ou o gás natural, CH4. Na letra C temos o etileno, que é o C2H4, com a dupla ligação aqui. E na letra D temos o propileno, que é de fórmula C3H6. Então esse é o propileno com uma dupla ligação do primeiro carbono aqui. Então 3 carbonos, propileno. Na questão 4 diz o seguinte: o octano é um dos principais constituintes da gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos. A fórmula molecular do octano é... Então, de acordo com a nomenclatura, devemos montar a fórmula molecular. Oct significa que possui 8 carbonos. Prefixo oct. Ligações simples, que é o an, e sabemos que é um hidrocarboneto, pela terminação do sufixo o. Então, a fórmula estrutural vai ser dada dessa maneira. Aqui, no caso, não é a fórmula estrutural simplificada, que eu deixei destacada aqui. Contempla colocando todos os hidrogênios, que vai dar ao todo 18 hidrogênios para 8 carbonos. Então, a fórmula molecular apresentada corresponde à alternativa correta, a alternativa A, C8H18. Fazendo aqui a contagem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aqui eu posso enxugar isso deixando como escrito H3C, CH2, 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 CH3. Então, assim seria a fórmula estrutural simplificada de enxugar o número de hidrogênios. Mas assim também está correta, só que aumenta-se maior, demonstrando os hidrogênios. No exercício 5 diz o seguinte: na estrutura do 1,3 pentadieno, o número de carbonos insaturados é... Então, a partir da nomenclatura dada, 1,3 pentadieno, devemos observar que o prefixo pente apresenta 5 carbonos, o infixo dien possui 2 duplas ligações no carbono 1 e no carbono 3. O sufixo o, que trata-se de um hidrocarboneto, né, no qual contém apenas hidrogênio e carbono,
E vamos montar a fórmula estrutural para observar o número de insaturações, com a presença de ligações duplas do carbono. Então, fazendo aqui a montagem, se dará dessa maneira. Podemos observar que a presença de carbonos insaturados em 4 carbonos, no carbono 1, no carbono 2, no carbono 3 e no carbono 4. Somente no carbono 5 não vai haver a presença de insaturação. Então, aqui esse carbono tem a insaturação, no qual ele está se ligando. Esse carbono tem a insaturação, no qual ele se liga ao outro carbono. Esse carbono tem essa outra insaturação, no qual ele está se ligando a esse carbono, e esse carbono tem a insaturação ao qual está ligando a esse carbono. Então, são 4 carbonos que apresentam insaturações: o carbono 1, o carbono 2, o carbono 3 e o carbono 4. Portanto, é a alternativa D, 4. 6. Sabendo que um hidrocarboneto possui a fórmula molecular igual a C6H12, a que tipo de hidrocarboneto ele poderia pertencer? Então, dada a quantidade de carbono serem 6 átomos e a quantidade de hidrogênio serem o dobro, 12 átomos, esse composto poderia pertencer ao grupo do alceno ou ciclano, no qual ambos possuem a fórmula geral dada CnH2n, ou seja, substituindo na fórmula C6H 2 vezes 6, então N vale 6, né? 2 vezes 6 vai dar 12. Então fica, portanto, como C6H12. Então veio proveniente dessa fórmula geral que corresponde, podendo ser tanto ao grupo do alceno como do ciclano, CnH2n. Um alceno de fórmula C4H8 apresenta um carbono terciário. Escreva sua fórmula estrutural. Então, se ele possui um carbono terciário, e sabemos que no total 4 carbonos, a única estrutura possível será desta maneira: carbono, dupla ligação com esse carbono, ligação simples com esse carbono e ligação simples com esse carbono. Então, esse carbono é um carbono terciário porque está ligado a 3 carbonos. Está ligado a esse e a esse. Então, carbono terciário ligado a 3 carbonos. Somente essa é a única fórmula possível para que haja esse carbono, sendo num total de 4 carbonos. Eu espero que você possa ter compreendido e resolva as questões propostas no formulário. E qualquer dúvida pode me comunicar.